Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Núbia. Hoje a gente vai dar continuidade aos conteúdos da segunda série e vamos dar início ao assunto sobre ligações químicas, ok? Então vamos para os nossos objetivos da aula de hoje? Então, primeiro, nós vamos compreender a ligação química pela união dos átomos. Vamos compreender as características dos compostos a partir das ligações intramoleculares. E a gente vai aplicar os conceitos nas atividades de hoje, beleza? Então, vamos lá. Vou fazer algumas perguntinhas para vocês estarem pensando, ok? Primeiro, o que mantém os átomos unidos? O que acontece quando dois átomos se ligam? Por que cada tipo de agrupamento apresenta propriedades características? E por que persistem os agrupamentos de átomos? Então, isso aqui são algumas indagações para a gente estar pensando, refletindo, para a gente estar abordando o conteúdo sobre ligações químicas, dando início na aula de hoje, ok? Quero que vocês estejam aí pensando e tentando responder no seu caderno, tá bom? Bom, quero que vocês observem essas duas imagens. Então, a gente tem aqui, né? Duas substâncias diferentes, como a gente pode estar olhando. A estrutura dessas substâncias também são diferentes. Quero que vocês estejam analisando isso, ok? E aí a gente vai entender um pouquinho por que isso acontece, né? Por que é possível essas características serem tão diferentes de acordo com a união desses átomos, tá bom? E aí a gente vai estar vendo agora as propriedades dessas substâncias. Olha a diferença. Essa daqui apresenta alto ponto de fusão. A outra, baixo ponto de fusão. Aqui, alta solubilidade em água. Essa também apresenta alta solubilidade em água. Essa daqui, ó, conduz, né? Apresenta condutividade elétrica. Essa daqui não conduz condutividade elétrica. Então, o que a gente pode observar aqui? Que as propriedades são bem diferentes uma das outras. E aí a gente pode estar observando aqui também, né? Olhando aqui para a estrutura deles, ó. Então, de acordo com as estruturas diferentes, né? A gente tem uma cor diferente. E aí a gente apresenta aqui também as propriedades características de cada uma delas, ok? Então, vamos lá? Nesse primeiro composto, ele é classificado como iônico, ok? A ligação iônica ou eletrovalente ocorre por meio de transferência de elétrons de um átomo para o outro. Então, nesse tipo de ligação química, o que acontece? Sempre um átomo vai doar elétrons e o outro vai receber, ok? No outro, a gente tem um composto molecular. E aí nós temos a ligação covalente ou molecular e os átomos se mantêm fortemente unidos pela relação de equilíbrio entre as cargas. Então, a principal característica da ligação covalente é o compartilhamento de elétrons, ok? A atração eletrostática. Na natureza, observa-se que as substâncias se formam porque os átomos tendem a um estado energético mais estável, de menor energia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa atração, que ela é bem característica das ligações químicas, ok? Em especial da ligação iônica. E a gente vai ver por que esses átomos querem ficar unidos. Então, primeiro objetivo é apresentar um estado energético mais estável. Quando que eles conseguem esse estado? Quando eles apresentam uma menor energia, que é quando ele se junta com outro elemento químico, se une, ok? Então, nós temos aqui, quando dois átomos estão afastados, praticamente não existe interação entre eles. À medida que se aproximam, passam a atuar forças de atração entre o núcleo de cada um dos átomos e os elétrons também, ok? Então, a gente sabe que cada átomo tem o seu núcleo com a presença dos prótons. O núcleo sempre vai estar influenciando, né,
juntamente com os elétrons na eletrosfera com carga negativa, com relação a essa atração entre os núcleos de átomos diferentes, ok? Ao mesmo tempo, atuam forças de repulsão entre os núcleos e também entre os elétrons dos dois átomos. A ligação química, então, acontece. A predominância das forças de atração faz com que os átomos se aproximem cada vez mais, diminuindo a energia do sistema até alcançarem uma distância tal que a energia é mínima. Quando acontece esse equilíbrio entre as forças de atração e repulsão, os elétrons de cada um dos átomos são atraídos igualmente pelos dois núcleos. E aí a gente tem aqui algumas características nessa tabela. Quando acontece a formação da ligação química, o que ocorre? Energia do sistema diminui. Quando acontece uma ruptura de uma ligação química, o que acontece? Deve-se fornecer energia ao sistema. Quando acontece uma reação química, o que ocorre? Rearranjo de átomos quando algumas ligações são formadas e outras são quebradas, ok? Então, aqui a gente está observando quando tem a formação de ligação química, quando tem a quebra de uma ligação química, e aí é uma característica das reações ou fenômenos químicos, ok? Ligação covalente. Dois átomos iguais se unem para compartilhar seus elétrons de valência, porque a matéria formada apresenta geralmente maior potencial de ionização e menor afinidade eletrônica, ou seja, torna-se mais estável em relação à tendência de os elétrons escaparem do sistema. Mas o que é valência? O que é a camada de valência? O que está relacionado ligação química, ligação covalente com a valência? Vamos relembrar então o que é? A valência é a capacidade que um átomo tem de perder, de ganhar ou compartilhar seus elétrons. Essa capacidade é medida pelo número de elétrons que foram ganhos ou perdidos ou compartilhados, ok? Então, a gente está observando aqui uma ligação covalente, a gente tem o compartilhamento de elétrons. E por que isso acontece, as ligações químicas? Qual é o principal objetivo de uma ligação química? Os átomos eles querem estabilidade. E quando que eles conseguem essa estabilidade? De acordo com a regra do octeto, os átomos eles alcançam estabilidade eletrônica quando eles possuem 8 elétrons na camada de valência, ok? E não esqueçam, a camada de valência é a última, né? Então, camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica de cada átomo. E a gente observa aqui, ó. Então, o níquel, o número atômico dele é 28, aqui é a distribuição eletrônica dele, e a última camada é a camada de valência. Então, tá aqui, ó. A última camada é aquela mais distante do núcleo e apresenta somente um elétron, ok? Então, essa é a camada de valência do níquel. A última, a mais distante do núcleo, beleza? Então, camada de valência, a última camada da distribuição eletrônica. E sobre a regra do octeto? Para obter estabilidade, os átomos vão doar, receber ou compartilhar elétrons. Com isso, passam a apresentar a configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres. E aí, para a gente estar relembrando, né? Quem são os gases nobres? São aqueles elementos químicos que são encontrados de forma isolados na natureza. Eles apresentam 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção do gás hélio, porque só tem a camada K, então só possui 2 elétrons na camada de valência, ok? Então, cuidado com as exceções. Existem exceções? Sim, existem, né? Em relação à regra do octeto, a gente vai estar vendo aqui. Os gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência, como eu disse anteriormente. A única exceção é o gás hélio. Então, o gás hélio, ele possui 2 elétrons na camada de valência. Por que isso acontece? Porque esse elemento químico só tem a camada K. Na camada K só tem um subnível, só é possível ter no máximo 2 elétrons, não necessitando realizar ligações químicas para adquirir
estabilidade eletrônica, ok? E as características? Existem dois tipos de substâncias formadas por ligações covalentes. São as substâncias moleculares e os sólidos covalentes. Então, substâncias moleculares são compostos que só apresentam ligações covalentes entre seus átomos, intramoleculares, porém não entre moléculas intermolecular, ok? Então, o que acontece aqui? As substâncias moleculares só têm ligação covalente entre os átomos dos elementos químicos que formam essa substância, ok? Sólidos covalentes são sólidos cristalinos formados somente por ligações covalentes e formam macromoléculas, ok? Então, são aquelas moléculas bem grandes, unidas entre si, tá bom? Então, vamos exercitar agora? Para interpretar as propriedades das diversas substâncias, é necessário conhecer as ligações entre os átomos e as ligações entre as respectivas moléculas. Em relação à ligação entre átomos, podemos afirmar que, letra A, entre os átomos ligados, predominam as forças de atração? Quando se forma uma ligação entre átomos, o sistema formado atinge a energia máxima? As atrações e repulsões numa molécula não só são de natureza eletrostática? E a letra D, entre os átomos ligados há equilíbrio entre as alterações e as repulsões eletrostáticas? Então, a resposta correta é a letra D. Quando a gente tem uma ligação entre átomos, os átomos ligados, existe um equilíbrio entre essas atrações, que são as repulsões eletrostáticas, ok? Os átomos são formados por cargas elétricas e são suas forças elétricas entre as partículas que levam à formação de ligações. Por isso, todas as ligações químicas são de natureza eletrostática. E aí nós temos o quê? Que os átomos apresentam força de repulsão entre os núcleos, repulsão entre os elétrons e atração entre núcleo e elétrons. Em todos os sistemas químicos, os átomos procuram ficar mais estáveis e essa estabilidade é obtida quando tem uma ligação química, que aí ele tem de menor energia entre eles dois, certo? A estabilidade ocorre devido ao equilíbrio entre essas forças de atração e essa força de repulsão, pois os átomos alcançam um estado de menor energia. Então, esse é o principal objetivo das ligações, ok? Eles querem um estado que apresente, o estado que eles se encontrem em menor energia. Ok, pessoal? Então, hoje a gente deu início sobre ligações químicas, vimos algumas características e por que os átomos eles desejam ligar-se aos outros, ok? Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!